Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui nesse canal para falarmos da palavra de Deus, aprendermos juntos e crescermos em graça e conhecimento, a fim de que a vontade do Senhor, as leis do nosso Senhor Jesus, venha transformar o nosso coração, venha transformar o nosso caráter. Né? A palavra do Senhor sempre tem vindo ao nosso encontro de maneira que venha mudando coisas em nós, e essa é a ideia, né? E é isso que o Senhor deseja. A palavra dele diz que ele começou uma boa obra em nós e ele é fiel para concluir. Então, essa obra, conforme a gente vai caminhando, vai aprendendo, vai aplicando a palavra de Deus em nossa vida, a gente sim vai sendo mudado, a gente vai sendo transformado em outra pessoa, certo? Eu espero que você esteja bem. Prepare esse momento aí, né? Toda segunda-feira, ou no momento que você vai assistir essa live, prepare esse momento para que você se concentre, né? Não perca as informações, a forma com que o Espírito Santo tem nos conduzido. Anote, medite depois sobre isso e tente, né, com a graça do Espírito Santo, eu sei que a gente consegue aplicar isso na nossa vida. O tema de hoje é idolatria. Antes da gente começar, eu peço que você ore comigo por alguns instantes e aí a gente continua o nosso estudo de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, bendizemos e exaltamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, o teu perdão que tem nos alcançado, Senhor, todos os dias. Hoje o Senhor está aqui para nos abençoar através da tua palavra, assim como o Senhor sempre tem feito. Nós te amamos e te agradecemos por esse momento. Fique conosco, nos conduza e transforme as nossas vidas para a glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, abram comigo no livro de Oséias. Livro de Oséias, capítulo 13. A gente vai ler alguns versículos e a gente espera que, né, que a gente esse assunto venha estar mais claro na nossa cabeça sobre o real significado da idolatria. A gente vai perceber que não é a idolatria não é um ato isolado, a idolatria não é uma atitude, né, que a gente faz em um determinado momento, mas sim um pensamento, um modo de vida que ela é a origem, né, de todos os males no nosso ser. Vamos ler então Oséias capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Quando Efraim falava, os homens tremiam, ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais, com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem esse povo: eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos, feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como a palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor seu Deus desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Até aí. Irmãos, a palavra idolatria, né? Eu vou trazer um pouquinho da etimologia da palavra. Ela quer dizer um culto a uma imagem, certo? Ou o servir a uma imagem, cultuar, servir, né? Trabalhar por uma imagem. A ideia de idolatria, ela vai começar lá no livro de Êxodo, né? Quando Deus vai dizer o seguinte: olha, não façam outro Deus, não adorem outro Deus além de mim. Não há outro Deus, eu sou o único Deus, certo? Então, vamos lá. O fato é que só existe um Deus. Nós vamos começar por aqui, porque isso deve ficar bem definido na nossa cabeça, no nosso entendimento. Irmãos, não existem outros deuses, certo? O que existe é Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus criador do universo, o Deus criador da minha e da tua vida, e existe o diabo e os demônios, certo? Não existe outro Deus. Ah, porque na cultura tal existe o Deus tal. Porque lá na tribo tal existe o Deus tal. Porque naquela determinada religião existe aquele certo Deus. Isso é tudo mentira, tá? Não existem outros deuses. Existe apenas um Deus.
O que existe em outros lugares, em outras culturas, em outras situações, religiões, são criações humanas. Não passa disso. É como você pensa o seguinte: você é um artesão, você é alguém que trabalha com madeira, né, e você pega uns pedaços de tábua e faz um banco para você se sentar. Com o que sobrou dessa mesma madeira que você fez o banco, você vai lá e você entalha, você molda uma estátua de um ser, de um bezerro, de um homem, de uma qualquer coisa que você teve a criatividade, a imaginação para criar com aquele pedaço de madeira. E você começa agora a adorar aquilo ali, a acreditar que aquilo ali é um ser divino, que é poderoso, divinamente falando, que é mais forte do que você, que tem capacidades sobrenaturais que você não tem, certo? Você começa a acreditar naquilo ali como algo que pode salvar você, pode fazer coisas para você, certo? Então, quando Deus diz que não há outro Deus, e o próprio Paulo vai usar o exemplo lá em 1 Coríntios, né, que o povo que foi tirado do Egito, eles foram sustentados por Deus, eles comiam e bebiam daquilo que Deus mandava, e em certo momento eles criaram um bezerro de ouro e se desviaram de Deus. Então, a ideia de idolatria, vamos lá, se só existe um Deus e Deus diz, não adorem outro Deus além de mim, quando Deus diz isso, ele está falando aos ídolos que o nosso coração cria. Quando Deus cria todas as coisas e Deus é soberano e ele é o criador do universo, ele também cria as suas diretrizes. Deus cria tudo e ele cria também a forma com que a gente deve viver nessa vida. Porque ele é o criador de todas as coisas. Então ele diz assim: olha, eu criei tudo, eu criei vocês, e vocês devem viver dessa forma para que as coisas vão bem. Para que eu cuide de vocês, para que vocês tenham um criador, um salvador, aquele que sustenta a vida de vocês, para que. Entende? Então Deus cria suas regras. Mas, pela corrupção do nosso coração, nós não queremos seguir as regras de Deus. Preste atenção, acompanhe meu raciocínio. Nós não queremos seguir as regras de Deus, certo? E aí nós passamos a desviar o nosso coração do Deus Criador e começamos a direcionar o nosso ser para qualquer outra coisa. Não precisa ser especificamente uma estátua ou algo que você criou com as próprias mãos, como a gente leu aqui em Oséias, e como o povo fazia, né? Mas nós começamos agora a olhar para outras alternativas. Preste atenção. Por recusar viver de acordo com o que Deus diz, nós passamos agora a procurar, o nosso coração, o nosso ser, começa a procurar outras alternativas de se viver essa vida a qual o Senhor nos criou. Certo? Então, a idolatria é desviar, em primeiro lugar, se desviar de Deus, do único Deus. Idolatria começa quando a gente não se agrada com as diretrizes de Deus, com as leis do Senhor, a gente começa a querer a enxergar alternativas, criar alternativas que desobedeçam essas leis, que não cumpram com essas leis e diretrizes que o Senhor criou. Começa por aí, certo? Então, Oséias 13:4, a gente leu ali que diz assim, ó: "Todavia eu sou o Senhor teu Deus, dessa terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu". Não há. Então, a desobedecer às leis de Deus é o primeiro passo da idolatria. Nós precisamos sondar, né, o nosso coração, avaliar a nossa vida e pedir a graça de Deus para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, porque quando nós começamos a querer não viver de acordo com o que Deus diz, tome cuidado, porque o teu coração está querendo se desviar do Deus Criador e a idolatria começa nesse ponto.
Não se engane pensando que, as pessoas que adoram uma estátua, elas são idólatras. Elas também são idólatras, mas não começou ali adorando uma estátua. Começou quando elas não quiseram mais seguir as diretrizes de Deus, do único Deus. E isso acontece na vida de todo mundo. Todos, todos. Paulo vai dizer, em Romanos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram, certo? Nós vamos perceber que a idolatria ela é o chão, a raiz, o fundamento de todos os outros pecados, certo? Oséias 1 e 2, vamos ler novamente. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa de Baal e morreu. Agora continuam a pecar e da sua prata fazem imagens fundidas, ídolos segundo o seu entendimento. Todos obra de artífices ou de artesãos e dizem deles sacrificar-lhes, né? Então eles começam a sacrificar a esses deuses criados segundo a sua própria inteligência, porque não querem mais viver de acordo com o que Deus diz. Os ídolos, eles são criados, irmãos, perceba o seguinte, a idolatria, ela começa quando nós criamos algo que nós colocamos no lugar de Deus. Não existe um outro Deus que nos cativou. Só existe um Deus, lembra desse fato, só existe um Deus. Então, não há outro ser divino que possa nos atrair, que possa nos cativar, que possa nos despertar o nosso interesse para que a gente sirva a esse Deus. O que existe é a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, que projeta uma imagem, projeta um Deus, projeta uma vontade, e aquilo ali se torna agora um Deus na nossa vida. Nós criamos isso de acordo com a nossa própria capacidade humana, de acordo com a nossa própria inteligência. Então, sempre que nós escolhemos os nossos desejos acima da palavra de Deus, estamos caminhando em direção à idolatria. Ou seja, o que Deus deixou para mim viver, as diretrizes do Senhor, as ordens, leis de Deus que estão em Sua palavra, não servem para mim. Então, eu começo agora a procurar outras alternativas que estão de acordo com a minha vontade. Só que não existe outra alternativa, então nós criamos. Lembra que não existe outro Deus? Então agora nós criamos uma imagem. Seja ela na nossa cabeça, seja uma imagem física esculpida com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias capacidades, mas agora nós criamos essa alternativa, certo? E agora a gente passa a viver para esse ídolo que a gente criou. Agora a gente, como nós criamos essa alternativa, nós agora também passamos a criar uma maneira em cada passo, em cada momento da nossa vida, cada decisão, a gente vive de acordo com aquele ídolo, de acordo com aquela vontade. Oséias 13:6 a gente leu, vamos relembrar esse versículo. Versículo 6: segundo as suas pastagens. Eu peguei uma tradução aqui no meu esboço, mas eu vou ler na minha Bíblia aqui. Versículo 6: quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Isso aqui, Oséias está falando quando, né, o povo era alimentado por Deus no Egito. E eles se enchiam, se fartavam, e aí eles começavam a se desviar do Senhor, a se entregar à devassidão, foi aí que eles criaram aqueles bezerros de acordo com as suas próprias vontades, certo? Então, o homem passa a viver, né, de acordo com esse novo ídolo. Esse novo não, esse ídolo, né, que ele criou, que é um ídolo de acordo com a sua própria vontade. Então, Romanos 1:25 também vai dizer o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Eh, aquilo, irmãos, quando a gente cria esse ídolo, e esse ídolo ele é algo que a gente acredita que não pode viver sem, e agora eu vou dar alguns exemplos. Eu não posso viver sem, eh, esse essa condição da minha vida. Eu não posso viver sem tal pessoa na minha vida. Eu não posso viver sem esse objeto na minha vida. Eu não posso viver sem esse emprego, esse aqui que eu conquistei agora. Eu não posso viver sem, conquistar aquele determinado objetivo. Tudo aquilo, irmãos, que a gente acredita, e isso é muito sério, muito profundo. Tudo aquilo que a gente acredita que não pode, não consegue viver sem, e obviamente não é esse algo, esse ser, não é Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus criador, então isso é idolatria e a gente agora está vivendo por isso, certo? Porque a maneira com que a gente vive a nossa vida, a gente vive como alguém que está protegendo aquele ídolo. Olha, eu vou agora usar palavras para tentar expressar. Eu não vou fazer nada na minha vida que comprometa isso. Essa coisa, esse ser, esse objeto ao qual eu não consigo, não posso, não quero viver sem. Na verdade, o eu não posso, eu não consigo viver sem, ele é maquiado, pra gente não dizer eu não quero viver sem. Algumas vezes a gente fala, né, quando a gente tá perdido mesmo em idolatria, algumas pessoas têm o mínimo caráter de dizer: "Eu não quero viver sem isso aqui". Essa é a verdade. Mas nós acreditamos que a gente não consegue viver sem aquilo. Então a gente vive a nossa vida de uma maneira que venha sempre proteger aquilo ali. Eu não posso viver sem esse emprego, então eu vou fazer de tudo para proteger esse emprego. Eu não posso viver sem essa casa, então eu vou fazer de tudo para proteger essa casa. Eu não posso viver sem o meu filho, então eu vou fazer de tudo para proteger o meu filho. E entenda o que eu estou falando. Eu não posso viver sem essa condição, essa pessoa, esse objeto, essa conquista, então eu vou fazer de tudo para proteger esse objeto, essa pessoa, essa conquista, esse objetivo. Vamos lá. Primeiro a gente se desviou de Deus. Não queremos viver de acordo com essas leis e diretrizes que o Senhor estabeleceu. Talvez algumas, outras não. E aí já começa a idolatria. Agora a gente criou uma alternativa. Nós criamos um Deus, um ídolo agora em nosso coração. E a gente passa a servir a esse ídolo. Nós vivemos para proteger esse desejo nosso. Essa coisa, esse ídolo, esse objetivo, essa condição de vida, essa maneira de viver. E a gente vive de acordo com isso, a gente serve a ele. Nós trabalhamos para proteger essa vontade. Nós trabalhamos para isso. E isso é o quê? Servir a uma imagem, idolatria. Certo? E o texto que a gente leu em Oséias 13:9, deixa eu achar aqui, vai nos mostrar aqui que eles, além de criar, né, essas estátuas, né, essa objetos feitos com as próprias mãos, essas imagens modeladas, né, com a prata que eles tinham, diz o seguinte: "Eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro". Ou seja, aqui entra uma questão, irmãos, que é a afeição, a o relacionamento afetivo, sabe. Aqui, é é um nível da idolatria onde a entrega é total. Então a idolatria, irmãos, como eu falei, muitos de nós com uma visão, limitada do que é idolatria, a gente olha para outras pessoas de outras religiões ou de outros contextos, e a gente diz: "Essa pessoa é idólatra, porque ela adora uma estátua", certo? Ou adora uma pessoa, ou enfim.
Mas isso não é a causa da idolatria, é apenas uma consequência. É apenas uma consequência. Então, aqui nesse terceiro ponto que a gente está tratando, a pessoa aqui, ela beija esse ídolo. Ela entrega, ela oferece sacrifício humano, ou seja, eu não consigo mais nem qualquer pessoa que ficar no meu caminho, qualquer pessoa que diga pra mim que eu estou errado na minha forma de viver, que eu estou errado em servir a esse falso Deus, a esse ídolo, eu vou oferecer, eu não quero mais saber dessa pessoa, eu vou cortar os vínculos, eu vou oferecer em sacrifício, eu vou sacrificar essas relações, e aqui eu vou dar um exemplo, né, muitas pessoas têm conquistas, objetivos pessoais e muitas vezes sacrificam a própria família, sacrificam o próprio casamento em troca, em busca desses objetivos. Idolatria. Idolatria, começam a beijar esses ídolos, a sacrificar por esses ídolos. E aí já é a entrega total, você se rebelou contra Deus. Você se entregou por completo. Você se entregou às suas próprias vontades e paixões. Entende? E Oséias 9 diz: "A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu auxílio." A idolatria, irmãos, a idolatria ela é uma declaração de independência a Deus. É quando a gente diz: "Eu consigo viver sem você, Deus." É uma declaração aonde a gente se acha autossuficiente a ponto de dizer que consegue viver com as próprias capacidades humanas. Só que o texto, irmãos, ele continua e ele diz assim, olha: "Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como a palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé." Você já prestou atenção na neblina da manhã? Na fumaça que sai de uma chaminé? Ela simplesmente sai dali, evapora e aquilo não tem utilidade, é algo fútil, é algo que desaparece do nada. Entende? É algo passageiro. E o livro, isso tem uma ligação também com o livro de Eclesiastes, né? Que quando o escritor de Eclesiastes ele vai dizer assim: olha, tudo é vaidade. A palavra vaidade ali, ela tem o significado também de neblina, de algo transitório, passageiro, algo que ah, está ali em algum momento, mas do nada ela desaparece, não existe mais, não tem utilidade, se esvai, não tem nada que segure aquilo ali, entende? Algo muitas vezes inútil. E aqui o profeta Oséias ele está exortando o povo através, né, o Senhor está usando o profeta e ele diz: "Por isso serão como a neblina da manhã." Todas as pessoas que vivem segundo as suas próprias paixões, idólatras, né, que têm um curso de vida, um modo de viver que é segundo as suas próprias vontades e não segundo a vontade de Deus, essas pessoas são idólatras. E elas serão como a neblina, como a fumaça que sai pela chaminé. Perceba que é algo que ela vai dedicar a sua vida, que ela vai sacrificar pessoas, vai sacrificar a família, vai sacrificar recursos, vai dedicar a sua vida, vai se entregar afetivamente, vai beijar esses ídolos, vai se rebelar contra o Senhor e no fim das contas, ela vai ser como uma fumaça que sai pela chaminé. Então a idolatria, irmãos, vamos recapitular aqui. A idolatria ela começa quando a gente se depara com a verdade do Senhor e essa verdade ela vai contra o nosso ser. Irmãos,
Para você que é crente de verdade, para você que o Senhor já tirou as suas escamas, tirou a trave dos seus olhos, caiu as máscaras, você agora consegue enxergar a realidade. E para você que talvez acompanhe esse vídeo que ainda não se converteu ao Senhor, eu creio que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos também. Quando o Senhor abre os teus olhos, quando o Senhor abre os teus olhos e agora você enxerga a verdade, você se depara com as leis do Senhor, as diretrizes do Senhor. Em algum momento, uma ordem de Deus vai chocar com a tua vontade. Isso é a coisa mais certa da nossa vida. Em algum momento, ou melhor dizendo, em vários momentos durante a nossa caminhada nessa vida, a vontade de Deus ela vai chocar com as nossas vontades, vai bater de frente, como um inimigo, certo? E nós, irmãos, a nossa natureza adâmica, ela vai querer fugir dessa vontade do Senhor. E aí o nosso ser interior, nosso entendimento vai querer criar uma alternativa de viver, que não é essa que o Senhor está propondo. A idolatria começa nesse ponto. Quando nós rejeitamos a vontade de Deus e queremos viver a nossa própria vontade. Aí nós criamos essa alternativa. Nós agora começamos a servir a essa alternativa. Nós começamos agora a viver uma vida que proteja a qualquer custo esse ídolo, a esse ser, a essa imagem, essa estátua, a esse modo de vida, a esse objetivo, a essa pessoa, certo? E agora nós nos entregamos por completo. Agora a gente sacrifica qualquer coisa para proteger esse ídolo. E a gente passa a amar a esse ídolo, a beijar a esse ídolo, a entregar sacrifícios para esse ídolo. E aí é a rebelião completa do Senhor. Nós passamos agora a ser rebeldes, nos rebelamos contra Deus. Nos rebelamos. E o nosso fim é como uma fumaça que sai pela chaminé. É como a neblina. A neblina do orvalho que, um pouquinho depois da manhã, ao meio-dia, já não existe mais. Você entende? É algo passageiro, transitório. Não é nem palpável. Simplesmente desaparece. E aí a gente entregou toda a nossa vida para essas coisas passageiras, para esses ídolos que nós criamos segundo a nossa inteligência, segundo a nossa própria capacidade. Nós criamos um Deus, um ídolo que sirva às nossas vontades. Irmãos, idolatria nada mais é do que a nossa própria vontade materializada ou construída na nossa imaginação, no nosso pensamento e que a gente coloca no altar do nosso coração. Idolatria é isso. E quando praticamos a idolatria em nossa vida, nós estamos nos rebelando contra Deus. Estamos nos afastando do Senhor. Idolatria na prática é ficar distante do Senhor, não ter uma comunhão com Deus, nos afastar do Senhor para viver segundo as nossas próprias vontades. Se você parar para refletir sobre idolatria, ou no momento em que nós vivemos idolatria na nossa vida, a gente vai perceber que a gente estava vivendo para alcançar os nossos próprios objetivos, vontades, prazeres. Idolatria é servir ao nosso próprio ventre, ao nosso próprio eu. Nós chamamos aquilo de são não sei o quê, nós chamamos aquilo de objetivo de vida, nós chamamos aquilo de filho, nós chamamos aquilo de cônjuge muitas vezes, ou de namorado, namorada, de trabalho, de emprego, de, sabe, conquista. Mas o nome verdadeiro é eu mesmo. Nós chamamos esse ídolo de qualquer outra coisa, mas o nome verdadeiro é eu mesmo.
a minha própria vontade, o meu próprio ventre, o meu próprio ego. Nos afastamos do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso Salvador. Até vou ler, vou abrir novamente aqui no livro de Oséias, aonde o Senhor vai dizer: Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Então, não há, irmãos, não há outro Deus, não há outra alternativa de vida além dessa que o Senhor estabeleceu para nós. Essa é a melhor, é a mais segura, é a única que tem garantia. Eu espero que a gente venha entender o que realmente é idolatria em nossa vida e que os nossos olhos venham estar aguçados para enxergar um passo idólatra, um passo de idolatria eh, a qualquer momento da nossa vida. E eu encerro, irmãos, com uma verdade que muitas vezes nós temos o Deus Criador, preste atenção, o Deus Criador do universo, nós cremos nele, mas nós tratamos ele como um ídolo, e isso é pecado. Porque nós queremos que esse Deus faça as nossas vontades. Nós tratamos o Deus Criador não como o Senhor da nossa vida, não como aquele que tem o único caminho, a verdade e a vida para nós, mas nós tratamos ele como um ídolo e queremos que ele faça a nossa própria vontade. Isso é idolatria. Então, eu oro para que o Espírito Santo nos conserve livres, sabe, libertos e protegidos de toda a idolatria do nosso coração. Martinho Lutero, ele falava, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então nós temos que sempre, irmãos, estar com o nosso coração em Deus, com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem o caminho verdadeiro para nós. Ele é o Senhor, o único Deus verdadeiro, a qual deixou um caminho perfeito para a gente seguir. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.